Contra tudo e contra todos, a despeito de todas as adversidades e desfalques, com jogador importante poupado, o Flamengo do Tite segue imparável. E diante do Atlético Mineiro, na primeira partida da história da Arena do Atlético, o Flamengo foi de novo muito bem em campo e realmente poderia ter saído de campo com uma enorme goleada. Poderia ter sido ainda maior caso lances muito claros de pênalti para o Flamengo não tivessem sido marcados. Mas não é hora de falar de arbitragem, é hora de entender o que o Tite fez de tão certo e o que o Gabriel Milito fez de tão errado para que essa partida tivesse tamanho desequilíbrio desde o primeiro minuto de jogo. Para isso, eu vou te contar nesse vídeo falando sobre... E isso eu vou te contar aqui nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Já deixa o like aí e vamos diretão entender como essas equipes entraram em campo. Conforme a gente tinha adiantado e até apostado na análise pré-jogo, a escalação não seria aquela, estava muito estranha mesmo, é incrível a proteção que a imprensa mineira dá aos seus clubes, né? Chega a ser impressionante. E o Atlético Mineiro foi bastante modificado para campo, com a ideia de trazer o Batalha, né, o volante Batalha, para jogar entre os zagueiros, invertendo o lado do zagueiro Rômulo com o Fux. A ideia era ter um zagueiro rápido pelo lado direito, sabendo que naquele setor iria jogar o Bruno Henrique, zagueiro Rômulo que entrou desde o primeiro minuto bastante exaltado, né? Pagou geral com o árbitro ainda no primeiro tempo, foi expulso naquela hora, mas teria sido depois em algum outro momento. Tamanho destempero, às vezes o Atlético passa do ponto na hora que vai enfrentar o Flamengo. Essa não foi a tônica desse jogo, porque não teve nem disputa, mas o zagueiro Rômulo estava trazendo um pouco isso com ele. À frente dele, Otávio e Paulo Vitor, e no lado direito o Cadu, no lado esquerdo o Gustavo Scarpa, jogando como um ala esquerdo, que não é muito a dele, mas que ele quebra um galho ali. Na frente o Igor Gomes fazendo uma meia para Paulinho e Hulk, Paulinho mais avançado nesse jogo do que como meia, como normalmente atuava. O Flamengo foi com mudanças, né? O Pedro ali meio poupado, meio ali não podia jogar mesmo, saiu para o Carlinhos entrar. O Léo Ortiz voltou no meio e o Lohan saiu do time. Mas além disso, a tática do Flamengo mudou. O Flamengo passou a ter o Gerson aberto, né, como normalmente jogava antes desse período de Copa América, e também vem jogando em alguns jogos. Eu tenho falado que o Luiz Araújo está jogando de meia e o Luiz Araújo mais por dentro, numa formação muito parecida com o 4-4-2. Essa formação ela foi determinante para o Flamengo ter o domínio na frente do Atlético. E esse domínio se deu na saída de bola. Eu antecipei para vocês muita coisa que aconteceu no jogo aqui na análise pré-jogo. Aliás, comentem aí se vocês identificaram padrões que a gente mostrou no pré-jogo na hora do jogo. É muito legal quando isso acontece, faz parte do aprendizado. Então, o Flamengo, com a saída 3+2 do Atlético, ele teve a vida facilitada. Então, quando a bola ia sair com o goleiro Matheus, o Flamengo não pressionava, porque ele queria que o Atlético fizesse os 3 homens ali, o 3+2, para ele poder abordar dessa maneira. Esse jeito é uma forma até de inferioridade numérica, porque a marcação alta do Flamengo é zonal. Mas como os laterais, né, os alas do Atlético, Scarpa e Cadu, espetavam muito, eles eram marcados por Wesley e Ayrton Lucas. Então, o Bruno Henrique e o Gerson, os jogadores mais abertos, eles tinham bastante folga nessa marcação. O Bruno Henrique, que tem trabalhado muito defensivamente nos jogos, nesse jogo teve uma certa lazeira. E qual que era a estratégia? Quando a bola estava com Batalha, o time fazia essa marcação com Carlinhos e Luiz Araújo ali, quando ela estava no centro da saída de bola, tentando marcar ali a direção do passe, orientar o passe. E Bruno Henrique e Gerson tentavam se aproximar de Paulo Vitor e Otávio para evitar essa progressão deles, ao mesmo tempo que fechavam a linha de passe para Cadu e Gustavo Scarpa. Mas, quando essa bola partia para um dos lados dessa saída, reparem no movimento do Luiz Araújo e do Alan. Os dois mudavam a abordagem que eles davam para o lance e, ao invés de ficar marcando a saída inteira, basculavam ali para aquele setor, gerando até uma superioridade. O Alan saltava a pressão até para fechar a linha de passe e combater.
Então, quando a bola chegava nesse Paulo Vitor, ou no Otávio, até no Cadu, no Igor Gomes, o Flamengo sempre tinha mais gente e o Atlético não conseguia sair por dentro. Esse time do Gabi Milito se obriga a sair por dentro, a tática dele obriga o time a sair por dentro, e muito desfalcado, bastante desfigurado também. Ele não tá conseguindo organizar ali as peças, perdeu-se quase tudo do trabalho e hoje o time é um deserto total. O Flamengo não deixava o Atlético sair jogando e desde o início do jogo, mesmo sem a bola, o Atlético ficava circulando esse bloco aí, sem conseguir fazer absolutamente nada. Agora eu vou pro campo te mostrar o que o Flamengo, esse sim, produziu dentro do jogo e como ele fez isso pautado nas ideias do seu ótimo treinador, Adenor Bach. O Flamengo já era melhor quando teve essa falta ao seu favor. E aí, cara, o Luiz Araújo ele ganhou uma importância ainda maior do que ele já tinha no time a partir da qualidade que ele está entregando nas bolas paradas. Ele virou o dono das bolas paradas ofensivas do Flamengo, que não param de fazer gol e estão salvando o time nesse período de Copa América. Olha, vai ser difícil tirar o Luiz do time, não só por isso, mas também por isso. Mas houve também uma coordenação ali, possivelmente, do Matheus Bach para esse tipo de jogada. O primeiro jogador ali, que era o Léo Ortiz da primeira trave, fazia um movimento para fora, para tentar carregar um pouco esse bloco do Atlético para longe do Bruno Henrique, assim como o Fabrício Bruno e o Davi Luiz se posicionavam também mais na marca do pênalti, fazendo esse movimento de atacar a baliza adversária também para deixar o Bruno Henrique no 1 contra 1 do lado oposto, e aí não deu outra, né? O Luiz Araújo com um cruzamento rasante, um petardo para o meio da área, ele conseguiu encontrar o Bruno Henrique, que não precisou de fazer muito esforço para poder cumprimentar e abrir o placar muito cedo no jogo, né? O Atlético ainda não conseguia fazer nada e o Flamengo abriu o placar. Logo em seguida ainda teve uma chance, conseguindo fazer uma saída de bola bem marcada do Atlético, como a gente mostrou ainda agora no campinho, e aí gerou uma chance que o Luiz Araújo deveria ter finalizado de fora, deu pro Carlinhos, ele não conseguiu completar, e aí rolou esse golaço, né? Primeiro, o Fabrício fez essa condução, levando a bola até próximo do bloco defensivo. Foi uma ótima decisão do Fabrício, que a gente sempre pede isso, e ele tem melhorado bastante no momento com bola. Então ele vai carregando a bola até o bloco, atrai a atenção do bloco, e o Léo Ortiz se posiciona no meio desse bloco. E aí o Ortiz recebe essa bola de lado, né? Se orienta para receber o passe de lado, com bastante espaço no meio desse bloco. E aí o Ortiz, craque com espaço, ele vai achar o Gerson de primeira, já nas costas dessa linha defensiva do Atlético. O Gerson já estava recebendo a marcação do zagueiro do time adversário, que é o Bruno Fux. Ou seja, a defesa já completamente bagunçada. E encontra o Luiz Araújo com muito espaço no entrelinhas. Esse tipo de marcação, ele é assim, né? Você faz uma zona de guerra ali na frente e você tem essa zona quebrada, depois vai ter muito espaço na última linha, como a gente mostrou também na análise pré-jogo. O Gerson, também craque, também se orienta para receber de lado e dá de primeira para o Luiz Araújo, e aí vai acontecer o que a gente antecipou na análise inteirinha, né? Na análise pré-jogo inteirinha. O Atlético é um time que tem muita gente no centro do campo e que tem os corredores completamente desprotegidos. Não foi difícil enxergar isso, com certeza a comissão técnica do Flamengo fez a mesma análise que a gente fez. E aí, o Luiz Araújo encontra um ótimo passe e vai contar com a contribuição luxuosa do Gustavo Scarpa, que estava no fantástico mundo de Bob, né? E teve ali as suas costas antecipadas pelo garoto Wesley. O Wesley muito bem no jogo de novo, finaliza, né? Tá ganhando confiança o moleque. A bola bate caprichosamente na trave porque o gol precisava ser do Carlinhos. Carlinhos que vai ainda ser muito útil para o Flamengo, já demonstrou isso, tanto no jogo contra o Juventude como nessa partida contra o Atlético, e depois emocionado dedicou o gol à mãe falecida. Logo em seguida, o Atlético teve ali uma oportunidade de reduzir o placar com o Bruno Fux, que é muito bom com a bola, bom zagueiro do Atlético, especialmente no momento com bola. Ele vai encontrar ali um passe no lado oposto, já pegando o menino Cadu, que é o ala, digamos, direito. Essa jogada é muito a cara, né? A gente também mostrou aqui, é muito a cara do time do Milito. E aí, de novo, e é bom a gente falar isso, de novo o Ayrton Lucas cochilou, assim como no gol do Everaldo pelo Bahia.
O Ayrton Lucas não acompanhou o jogador adversário que fazia o facão. Olhando o lance a olho nu, parece falha do Davi Luiz. Davi não, Davi tá na dele, sustentando a linha, olhando para frente, tentando entender se a bola vai no entrelinhas para o Hulk para poder reduzir o espaço. E o Ayrton Lucas está lá, sendo obrigado a fazer essa cobertura curta, porque é no setor dele. Só que ele deixa o adversário passar livre, não se toca que precisa acompanhar, e aí o Cadu perde um gol que poderia de repente complicar o jogo para o Flamengo. O Ayrton ainda precisando acordar, mas fez um golaço no segundo tempo que a gente vai mostrar agora. Flamengo de novo basculando esse bloco, tirando de um lado, botando no outro, e ao bascular esse bloco, demonstrou o quê? Que teria espaço no lado oposto, e aí a bola chega pro Ayrton com pouquíssima proteção, uma proteção bastante atrasada, né? Repare como ele recebe bastante livre essa bola, né? Ele tá bastante livre para receber essa bola, ele vai receber essa bola, vai passar no meio de dois, claro que é uma bonita jogada, mas ele teve espaço para fazer isso, e aí ele vai progredir e finalizar. Minutos antes o Léo Ortiz tinha tido uma jogada parecida, só que dessa vez por dentro. Aí a fatura estava praticamente liquidada, já 3-0. Aí a arbitragem deu pênalti do Alan nesse lance, né? O Alan toca primeiro a bola, é verdade que ele toca a bola de raspão e depois acerta o Vargas ou o Otávio. Gente, eu acho que se quiser marcar esse pênalti, pode até marcar. Eu só gostaria que me evidenciasse algum outro pênalti que tenham marcado nos últimos tempos de um jogador que toca primeiro a bola, tá? Há muito, muito tempo, se é que eu já vi, eu não me lembro de ter visto um pênalti de um jogador que toca primeiro a bola, especialmente um lance de VAR, né? Olha onde estava o juiz. Enfim, marcaram o pênalti, o Hulk foi lá, converteu muito bem, aliás, para fazer gol de pênalti no Rossi. O cara tem que chutar muito bem. E logo em seguida, o Rossi aciona o Bruno Henrique e o garoto exaltado lá do início do jogo que a gente vinha falando, acerta só o Bruno, né? E recebe o segundo amarelo, é expulso aí, acaba de vez, né? Liquida-se de vez a fatura. Sobre essa expulsão, ela tem de novo ainda, né? Aquele componente tático do corredor lateral completamente aberto. Esse já era o zagueiro indo no ponta do Flamengo, ou seja, está jogando com 3 zagueiros, mas você tem um que vai marcar como se fosse um lateral. Então, muita exposição. O bloco sem dobra, né? A bola chega lá, vai ser 1 contra 1 sempre. E o Bruno Henrique levou vantagem mais uma vez e expulsou o jogador adversário. E aí, como os caras estavam perdendo de 3-1 em casa e precisava ali dar uma resposta para a torcida, o Gabriel Milito fez algumas trocas e ainda deixou o time mais ofensivo. Aí, gente, não tem como você proteger tudo e ainda atacar o adversário se você tem um jogador a menos. O Pedro recebe a bola completamente livre no entrelinhas e aí ele vai ser Pedro e vai de novo acionar o Bruno Henrique de fora para dentro, como a gente falou na análise pré-jogo. E o Bruno Henrique vai parar lá dentro do gol. Bruno Henrique que decidiu mais um jogo, né? Eu entendo a ansiedade de alguns em querer ver o Bruno Henrique de 2019, mas o Bruno Henrique que vocês estão vendo, que pode de repente não ser a sua melhor versão, segue extremamente decisivo. Às vezes, no afã de querer defender um ídolo, as pessoas querem utilizar um outro como exemplo similar e criar similaridades entre as figuras. Não há qualquer similaridade de ninguém com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador extremamente profissional, que durante o período que ficou fora do Flamengo e muita gente achou que não voltaria a jogar no alto nível, logo depois voltou ainda melhor. Teve a sua renovação feita com justiça. E mesmo nos jogos que ele não vinha bem, ele vinha decidindo, como decidiu contra o Red Bull, como decidiu contra o Fluminense. E nesse jogo, com 2 gols e ainda uma expulsão de um adversário, só pode ter sido o grande nome da equipe. Então o Bruno Henrique é um jogador histórico do clube, que tomara que ganhe ainda mais confiança para seguir decidindo os jogos. Esse era jogo para ele, a gente falou muito isso no pré-jogo, era jogo para ele e para o Luiz Araújo, e não à toa. Os dois foram alguns dos melhores jogadores do time em campo. O Flamengo vence de forma contundente mais um adversário de grande rivalidade, assim como tinha sido contra o Vasco. O time que enfrenta 2 dos seus maiores rivais e faz 10 gols em 2 jogos não pode ser treinado por um técnico retranqueiro. Aliás, o pessoal que usa, né, essa alcunha para o Tite
vai precisar exercitar mais e mais a própria criatividade. Senão vai continuar sendo tirado para piada, né? Porque é piada você falar uma coisa dessa e o time ser o melhor ataque do campeonato e ser o time que aplica goleadas contundentes dessa maneira. Esse Flamengo do Tite, aliás, vai formando um caráter vencedor, um caráter histórico, e é muito difícil imaginar que um trabalho como esse, caso vá até o seu final, normalmente não vá sair com conquistas ou conquista muito importante. Por quê? Porque é um time que demonstra ter uma coesão muito grande, está na mão do treinador e a comissão técnica está fazendo um excepcional trabalho. Gente, foi um vareio, foi um banho de bola contra uma das grandes forças do continente, fora de casa, em um jogo onde os caras sempre batem recorde de público, de arrecadação, fizeram uma festa enorme, mas tava lá o malvadão para estragar, né? Então, muita coisa positiva para ser dita. Eu fico até meio sem ter tantos elogios para dar, porque é muito óbvio tudo que tem que ser dito. E a comissão técnica tira nota 10 num jogo que tinha um adversário difícil, mas que o caminho das pedras era bastante previsível e até a gente aqui antecipou, tá bom? É isso, esse jogo demonstra o quanto o Flamengo tá no caminho certo. E eu queria aproveitar também para agradecer e cumprimentar todos vocês que são inscritos no canal. A gente alcançou a marca de 50 mil inscritos, o que é alvo de grande emoção para mim e uma realização pessoal. A partir de hoje eu vou mudar um pouco a minha abordagem com relação ao pedido de inscrição. Eu vou deixar para o final dos vídeos, porque eu acho que o meu objetivo foi alcançado. O que eu queria ao longo desses anos, desses 3 anos que eu tô aqui no YouTube, era justamente conquistar alguma notoriedade, criar uma comunidade interessante, onde a gente pudesse falar de coisas construtivas e tivesse espaço para falar aquilo que talvez seja um pouquinho mais racional sobre o jogo. Então, uma vez que eu conquistei esse espaço e que ele é numeroso, eu penso que eu preciso sim aumentá-lo, mas que eu posso fazer isso de uma forma que vai melhorar a sua experiência de espectador. Então, daqui para frente eu peço inscrições só no final, e eu te agradeço muito pelos 50 mil que já estão aqui comigo. Agora, aproveitando que estamos no final, se inscreve aí no canal, deixa o teu like e eu fui.